Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à lição de segunda-feira, Adorem o Criador, já que o título da lição dessa semana muda apenas aí, Adorando o Criador, e esse é Adorem, muda apenas aí só o tempo, mas tem o mesmo sentido. E a lição traz alguns versos importantes. Primeiro, nos fazendo relembrar o que está em Apocalipse 14, verso 7. Depois que fala do juízo, olha como é que diz o verso, o 7. E adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Relembrando a Deus como Criador, como assim Ele o é. A gente precisa ter isso em nossa mente. E há alguns textos na Bíblia que enfatizam Ele como Criador. Por exemplo, quando a gente olha para João, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse texto deixa claro a importância de Jesus e que tudo surgiu com quem? Surgiu com ele. E também, quando olhamos para Romanos 1:20, Romanos 1:20 nos diz assim, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, você vê aí a importância de Deus como aquele que tem atributos invisíveis e como ele, o Criador, desde o princípio. Os atributos de Deus são importantes para nós. Queridos, a gente precisa entender que o apelo final do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. A gente precisa entender que essa ênfase como Deus, Criador, ela é de fundamental importância. Você vê ali em Gênesis como diz, no princípio criou Deus. O termo usado barar, para criar, ele é dado unicamente a Deus. Um outro momento que esse texto é falado é ali no Salmo 51, quando Davi clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando ele fala cria, ó Deus, ele usa o termo barar. Ele quer que Deus crie, ele pegue do nada e refaça, faça um novo coração. Não apenas refazer, né? Que a gente tem essa de do vaso novo, quebrar e fazer de novo, mas ele quer que tire o coração e coloque um novo. E só Deus tem poder para isso. Então, Deus, ele criou tudo e nós cremos que em 6 dias, como a Bíblia relata em Gênesis, o ateísmo tem crescido, muita gente tem essa ideia contrária à Bíblia do processo da criação. Mas a mensagem para os últimos dias é uma mensagem que enfatiza Deus como Criador, como aquele que não só criou, mas também mantém todo o planeta Terra. E não só o planeta Terra, queridos, mas todo o universo foi feito por ele. E a lição traz aí uma análise sobre o Sol, para a gente ver a grandeza de Deus. Primeiro, o Sol ele é uma estrela, né? E uma estrela com um potencial tremendo. Olha, por exemplo, se a gente juntar toda a energia produzida pelo petróleo, gás, carvão ou fogo, desde o início da história humana, não se compara com a capacidade do Sol. O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392 km e poderia conter 1 milhão de planetas no tamanho da Terra. Mas ele é apenas uma das cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então aí para você ver o tamanho dele, né? 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol pode facilmente caber dentro da esfera da estrela Pistola. Ó, o Sol já é tremendo. Imagine essa estrela também. Meus queridos, tudo foi feito com cuidado, com carinho, com amor, e tudo tem o seu significado. Esse Sol, ele é necessário para a nossa vida,
Ele atende a terra no momento certo, porque esse giro que a terra dá também é importante. Então você vê que se fosse um pouquinho diferente, era capaz do ser humano não ter sobrevivido. Então, a maneira que a gente respira, a gravidade da terra, ela é precisa. Eu ouvi até um autor falando certa vez que se fosse um pouco a mais de gravidade ou um pouco a menos, o planeta também já tinha se destruído. Então, tudo que Deus fez é perfeito e foi visto com cuidado e carinho. E a gente precisa valorizar essa criação e explicar isso às pessoas que estão ao nosso redor. Então, querido, adore a esse Deus que é criador. É Ele que criou e mantém tudo que há neste mundo. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando desse estudo, que ele entenda a Tua palavra e a pratique no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.